Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tem um cabelinho que ele insiste em ficar aqui. Vou pôr ele embaixo do óculos. Pronto. Ficou assim. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos aqui para mais um tipo ao vivo. E para quem não conhece o canal, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias aqui no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem relato tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E meio dia e meia tem os vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e um domingo ou outro, um especial. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e de dar uma olhadinha na loja assombrada, que tá acabando, mas no mês de novembro aqui, ó, 15% de desconto na camiseta Serial Killer Collection e camiseta Segue Além. Usando este cupom de desconto aqui, Serial7, você ganha 15% de desconto em qualquer uma dessas camisetas. Ok? Aproveitem mês de novembro e também fiquem atentos a Black Friday, que vai ter muita coisa boa aí na loja assombrada, tá bom? Então vamos lá ao relato. Primeiro e único relato de agora, né? Porque é só um no tipo ao vivo. Só que este relato é longo. É longo. E vamos lá ver aqui, ir lendo esse relato. Vamos lá. O nome do relato, deixa eu falar. O nome do relato. Um demônio com asas de anjo destruiu a minha vida. Olá, Ana, boa noite ou boa tarde, ou quem sabe até mesmo um bom dia, pois sei que você não tem hora para ler um bom relato. Ana, tem quase 3 meses que eu estou escrevendo este relato, pois passei e ainda estou passando por momentos muito difíceis, e o seu canal e eu escrever este relato estão me dando forças, de alguma forma, para tentar seguir adiante. Todos os nomes aqui descritos já estão trocados, e já peço desculpas por qualquer tipo de erro de ortografia, pois quase todas as vezes que eu escrevi este relato foi pelo celular e sempre de madrugada, sempre passando várias noites em claro. Então, vamos ao relato. Ana, me chamo fulano, hoje estou com 21 anos e a minha história começou em 2018. Sim, Ana, tem muito pouco tempo que isso me aconteceu, mas ainda hoje estou pagando em carne viva por não ter escutado a minha própria consciência e os meus amigos. Ana, sempre fui muito pobre. Moro em uma cidade de porte médio aqui em Minas Gerais. Sou filho único e meu pai morreu, me deixando bem novo para minha mãe me criar. Eu tinha aproximadamente 5 para 6 anos quando meu pai faleceu. Ele morreu de uma doença no estômago, não sei bem dizer o que é, pois a minha mãe nunca teve coragem de me dizer realmente o que foi. E sempre eu via que era um assunto que doía muito nela. Então, com o tempo, parei até mesmo de perguntar. Ana, minha mãe, mesmo sozinha, ela foi ao mesmo tempo mãe, pai e até meus irmãos, mesmo que nunca tenha tido um. Ela fez o possível e o impossível para me dar o melhor que ela podia, mesmo não tendo condições. Ana, eu tive uma infância até que feliz. Eu tinha amigos, eu jogava futebol, estudava, tinha alguns primos e, como se dizia antigamente, entre trancos e barrancos eu fui vivendo até que bem. Ana, em 2017 comecei a trabalhar. Sim, meu primeiro emprego. Era o último ano de escola e eu pensei e afirmei para mim mesmo que eu daria conta de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Pois eu queria de alguma forma ajudar um pouco a minha mãe, por tudo que ela já havia feito por mim. Então, no começo, foi muito difícil. Eu acordava às 6 da manhã para ir à escola, estudava até às 11h30 da manhã, chegava em casa quase ao meio-dia para pegar serviço à 1h30 da tarde e trabalhava até às 9h30 da noite. Eu acho que eu não mencionei, mas eu estava trabalhando em um grande supermercado, um dos maiores que tem na minha cidade.
E Ana, você acredita que assim que passei na experiência, eu fui trocado de cargo? Eu trabalhava como repositor e aí fui chamado para ajudar no setor de informática. Eu fiquei muito feliz, pois recebi muito mais do que eu pedi a Deus. E ele, como sempre, não tinha me abandonado. Ana, no final do ano de 2017, eu me formei. Resolvi tirar um tempo sem estudar para descansar um pouco e assim que começasse o ano de 2018 eu voltaria a estudar, pois também foi uma das condições que o meu chefe me impôs. Então, minha vida estava tomando um rumo, mas apenas a vida profissional, pois a minha vida amorosa sempre foi um desastre. Mesmo todas as meninas e até alguns meninos me dizendo que eu era lindo, mas eu não sei o que acontecia comigo. Ana, começou o mês de fevereiro de 2018 e eu estava no ponto de ônibus. Era aproximadamente 12h50 quando eu vi um rapaz. Engraçado que eu morava no bairro há muitos anos e nunca tinha visto ele por aqui. Eu já tinha 18 anos e ele aproximadamente uns 25. Ele estava levando o menino para a escola, depois vim a saber que era o seu sobrinho. E eu tenho certeza porque era o primeiro dia de aula. E Ana, ele passou por mim e me olhou completamente dos pés à cabeça. Ele me encarou de uma tal forma que eu fiquei super sem graça. Desviei o olhar e até abaixei a cabeça. O ônibus já estava vindo. Eu entrei e me esqueci daquilo. O tempo foi passando e tinha algumas vezes que eu via aquele rapaz. Aqui vou chamar de Guilherme. Eu o via algumas vezes de carro e algumas vezes a pé, mas sempre naquele mesmo horário, por volta de 12h50, sempre levando aquele menino para a escola. Ana, passado mais ou menos uns 3 meses que eu tinha visto o Guilherme pela primeira vez, comecei a sentir algo estranho. Comecei a me importar quando eu não o via levando aquela criança para a escola. Comecei de alguma forma a ficar preocupado com ele. E Ana, pasmem, até sonhar com ele eu estava sonhando. Daí eu pensei, meu Deus, por que será que isso está acontecendo comigo? Eu não sei quem é ele, sequer sei o nome dele. Como isso pode estar acontecendo? Ana, era um dia de quarta-feira e eu estava de folga, pois estava com horas extras. E num impulso, eu fui para a porta da escola, quase 1 hora antes do sinal de entrada. Eu queria ver o Guilherme, ao menos vê-lo. Já bastaria para eu ficar um pouco mais tranquilo. Quando deu por volta de 12h55, eu o vejo vindo. E eu esperei ele colocar o seu sobrinho na porta de entrada e quando ele estava voltando, eu o cerquei e comecei a puxar papo com ele. Comecei perguntando se ele era novo no bairro, pois eu nunca tinha visto ele por aqui, e fui logo me apresentando. E quando, para minha surpresa, ele me disse que já morava no bairro há quase 10 anos. Eu disse a ele que isso era impossível, pois eu morava aqui a minha vida inteira e nunca tinha o visto. Daí começamos a conversar, e quando dei por mim, já tinha contado a minha vida inteira para ele. Sim, Ana, ele me deixou tão à vontade que quando eu vi, eu acho que tinha dado até a minha senha do banco para ele. Daí eu perguntei para ele o que ele fazia, pois sempre o via naquele mesmo horário. Ele me disse que trabalhava em casa, por isso tinha esse tempo tão maleável. Ana, quase 2 horas de conversa depois, resolvi perguntar a ele se ele não se importaria de me dar o telefone dele. Pois eu disse a ele que gostei muito do seu jeito e que gostaria que continuássemos conversando. Nem eu mesmo sei por que eu fiz aquilo. Logo eu, que era tão tímido. Mas eu não sei o porquê, mas eu não conseguia tirar o Guilherme da minha cabeça. Ana, logo no dia seguinte, eu já mandei uma mensagem no WhatsApp pro Guilherme. Mandei por volta das 9h30 da manhã. E até o horário que eu tinha ido trabalhar, ele ainda não tinha respondido. Mas eu me esqueci daquilo e fui trabalhar. Passou-se o dia, cheguei em casa quase 10 horas da noite. E ele tinha me respondido a mensagem. Ele me disse assim, nomes fictícios, ok? Mateus, me desculpe. Mesmo que eu trabalhe em casa, às vezes não dá para ter tempo. Só agora que eu vi a sua mensagem. Se você puder, já que você trabalha à tarde,
vem aqui na minha casa na parte da manhã, aqui tá o endereço. Ana logo em seguida respondia a mensagem, avisando a ele que eu iria sim, que por volta das 9 da manhã eu estaria lá. Me despedi, comi alguma coisa, tomei meu banho e logo adormeci. No dia seguinte, acordei umas 7h30 da manhã e tinha uma mensagem do Guilherme. Ele disse assim: Mateus, não tome café. Minha mãe vai fazer bolo e pão de queijo. Venha tomar café com a gente. Fiquei um pouco me sentindo estranho. Eu pensei assim, nossa, vai ser a segunda vez que nos vemos e ele já me chama para tomar café? Ana, mas mesmo achando estranho, eu fui. Andando da minha casa para dele, dava uns 12 minutos. Cheguei, bati o interfone e ele já disse para eu entrar. Quando eu entrei na casa dele, eu me assustei. Que casa grande! Tinha 2 andares e um quintal enorme, cheio de plantas. Por fora não dava para ver tanto, porque o muro era bem alto e o portão era bem grande, daqueles completamente fechados. Então só percebi mesmo quando entrei. Ana estava muito envergonhado, mas tanto ele como a mãe dele me deixaram tão à vontade que eu quase não tive vontade de ir embora. Deu por volta de 11h30 da manhã e eu disse a eles: olha, eu adorei o café, adorei vocês, mas eu tenho que ir embora para almoçar. Ainda tenho que tomar banho para ir trabalhar. Daí o Guilherme me disse: Mateus, almoça aqui com a gente. Daí você só toma banho e eu te levo de carro para o serviço. Eu me neguei no começo, disse que não precisava, mas eles foram tão legais comigo que eu aceitei. Então almocei, a mãe dele tinha feito carne de panela e batata frita. Ana, minha mãe cozinha bem, mas a mãe do Guilherme não tinha comparação. Então fui embora, tomei meu banho e o Guilherme me levou para o serviço. Eu estava tão confuso, porque eu estava sentindo tanto carinho por ele. Eu ficava me perguntando isso, mas eu nunca achava uma resposta. Ana, nesse dia, cheguei em casa e a minha mãe não estava. Fiquei preocupado e liguei para ela. Ela estava com a minha tia no hospital, pois a minha tia havia sofrido um ataque de cólica muito grande e teria que passar a noite no hospital. Fiquei preocupado, liguei para o Guilherme. Ana, já liguei direto, nem mandei mensagem. Ele atendeu, contei tudo o que estava acontecendo e ele já foi me dizendo: tá tudo bem com você, com a sua tia? Quer que eu te ajude em alguma coisa? A única coisa que eu pedi a ele naquela hora foi o seguinte: por favor, Guilherme, se você puder, vem aqui para minha casa. Eu já tenho quase 20 anos, mas eu nunca dormi sozinho. Daí ele me falou: vem você para minha, tá todo mundo aqui e tem 2 quartos que estão sobrando aqui em casa. Você pode ficar com qualquer um. Ana, já fui logo dizendo para ele que eu já estava indo. E ele me disse que deixaria o portão aberto. Cheguei chorando, estava muito triste pela minha tia. Ela e a irmã dele, ele e a irmã dele me acalmaram. E quando dei por mim, ele estava me abraçando e me dizendo que tudo acabaria bem. Ana, eu fiquei com um pouco de vergonha, pois eu nunca fui de abraçar homens. Mas, no entanto, deixei passar. E até confesso que não achei tão ruim, pois depois eu fui dormir e mesmo que não estivesse na minha cama, eu dormi muito bem. No dia seguinte, logo pela manhã, ele me levou até o hospital. Já fomos chegando e já fomos direto visitar a minha tia. Minha mãe viu o Guilherme e perguntou: Mateus, quem é esse seu amigo? Daí eu disse: mãe, ele é uma pessoa que está me ajudando muito, ele se chama Guilherme. Daí ela mandou uma assim, na lata: ah, então você é a tal pessoa que meu filho disse que tá fazendo tão bem a ele. Ana, a minha cara caiu no chão de tanta vergonha. O Guilherme disparou a rir no fim. O Guilherme disparou a rir e no fim já estava a toda prosa com a minha mãe. Então a médica passou no quarto e já foi falando com a minha tia. Maria, a dor passou e você tá bem, mas essa cólica, pelo ultrassom que você fez, eu vi que você terá essa dor com muita frequência. Eu vou te liberar com 2 condições. Primeira condição, você terá que ter alguém para te ajudar e te vigiar durante algum tempo, para ver se essa dor voltará muito rápido.
E a segunda condição é você ter esse remédio sempre com você, pois caso a dor volte, ele faz efeito em questão de minutos. E aí a minha mãe disse: doutora, eu posso ficar com ela e ajudá-la sem problemas. Meu filho já é um homem e eu confio nele para ficar sozinho um tempo. E o remédio é só comprarmos. Daí eu pedi a receita à médica e consultei o remédio pela internet. Ana, eu quase desmaiei. A caixa dele, com 30 comprimidos, em certos sites era quase R$450. Uma caixa. Assim, estávamos esperando mesmo um medicamento. Ana, assim, estávamos mesmo esperando um medicamento caro, mas, minha nossa, não tão caro. De repente, o Guilherme pegou a receita e nos disse: doutora, faz uma receita com umas 3 caixas que eu já vou ligar e pedir para entregar aqui. Ana, a minha mãe e a minha tia até choraram de tanta emoção. E eu, naquele momento, pensei: o Guilherme está fazendo isso por mim em pouco mais de um mês de amizade. Ele está fazendo mais por mim em pouco mais de um mês de amizade do que os meus próprios amigos de infância. Ana, e eu não tô falando por causa do dinheiro, não, mas sim por tanta atenção que ele estava me dando. Então ele ligou para a farmácia, pediu o remédio e em questão de pouco mais de 1 hora, a médica nos liberou. E aí o Guilherme levou a gente para casa, nos despedimos dele e eu e minha mãe fomos conversar. Estava falando com ela que seria muito ruim eu ficar sozinho em casa, sabe? Não tem ninguém para conversar, chegar e ver a casa sempre vazia. Mas como era pro bem da minha tia, resolvi aceitar de boa. À noite, cheguei em casa depois do trabalho e tinha uma mensagem do Guilherme, me perguntando como estavam as coisas. Daí eu disse que graças a Deus e a ele, tudo estava bem. Porém, eu só estava achando ruim ficar sozinho. Daí ele me falou: isso é simples de resolver, é só você vir para minha casa. Eu e toda a minha família gostamos de você. E outra, como você trabalha também e só chega à noite, nem se você quisesse você ia atrapalhar. Então falei com ele que eu pensaria no assunto e depois veríamos o que faríamos. Passado uns 3 dias, fui à casa do Guilherme para conversar com ele um pouco. Ele era tão solícito, ele me entendia tanto, que às vezes eu chegava a pensar: gente, será que eu tô gostando dele mais do que o normal? E aí, durante a conversa, eu perguntei a ele: Guilherme, sua proposta ainda tá de pé? Aquela que você me chamou para vir para sua casa? E ele disse: claro que sim, é só você vir quando quiser. Daí, Ana, num impulso, eu o abracei com os olhos cheios de lágrimas e o agradeci. Daí ele respondeu: quem tem que agradecer sou eu. Eu não entendi muito bem o que significava aquilo, mas no fim nem dei tanta importância. Então, já fui para casa da minha tia, conversei com a minha mãe, falei que eu ia fazer e ela me disse: Mateus, se você quiser ir mesmo, vá. O Guilherme está sendo um ótimo apoio para você e eu acho que se ele te convidou, realmente não tem problema. Então, com a aceitação da minha mãe, aí sim que eu resolvi ir. Disse ao Guilherme que eu iria daqui a uns 2 dias, pois tinha que arrumar minhas coisas e dar uma boa limpeza na casa, pois agora não teria mais ninguém lá. Passados uns 2 dias, ele me ligou, perguntando se estava tudo pronto, pois ele ia me buscar. Então ele me buscou e já chegando na casa dele, eu já fui me acomodando. Ana, só o quarto em que eu estava era maior do que a cozinha da minha casa. Minhas roupas não ocuparam nem a metade do guarda-roupa, de tão grande que era aquele guarda-roupas. Quando fui ligar o Wi-Fi do meu celular, outra surpresa. O provedor de internet dele era o melhor da cidade. Sabe aquela internet que antes de você pensar a página já abriu? Eu tava achando aquilo bom, porém um pouco estranho. Eu pensava, no que o Guilherme trabalha? Pois para manter aquela casa com todo o conforto que ele tinha, devia ser um bom trabalho. Ana, foram se passando os dias e eu já estava bem feliz. Você se lembra de eu ter falado que às vezes eu até sonhava com o Guilherme? Pois é, os sonhos continuaram. Só que agora eu estava tendo sonhos eróticos com ele.
Ana, quando eu acordava, me dava até vergonha, pois no sonho eu fazia coisas que, assim, em questão de sexo, que eu jamais imaginava que era possível de se fazer. Mas guardei aquilo para mim. Um dia, Ana, chegando do trabalho, o Guilherme estava em casa, acordado vendo novela. Cheguei e disse que eu precisava conversar com ele. E ele me disse: assim que você tomar seu banho, nós conversamos. Daí eu pedi a ele para me esperar no quarto que eu o chamaria. Então acabei meu banho e fui até ele. E aí ele me disse: o que você quer falar comigo, Matheus? E eu disse: Guilherme, eu quero que você me responda somente uma pergunta. Por que você é tão bom comigo? Por que você não tem nenhuma... por que você é tão bom comigo? Porque você não tem obrigação nenhuma comigo. E você me trata como um... E aí ele disse: como um... Fala, Matheus, eu não tô te entendendo. Ah, Guilherme, deixa pra lá. Daí ele me disse: não, Matheus, eu vou te responder. Eu te trato assim, pois as pessoas que amamos, nós temos que fazer o melhor por elas. Daí eu falei: as pessoas que amamos? E ele: sim, Matheus, eu amo você. Ana, de repente ele me lascou um beijo. Ana, eu fiquei surpreso, mas mesmo mesmo que eu nunca tenha pensado em ficar com homens, eu correspondi àquele beijo. Depois ele me olhou nos olhos e me disse: me perdoa, eu não queria fazer isso, foi o impulso. Daí eu disse: não tem por que você me pedir desculpas, você não me obrigou a te corresponder. Daí ele me deu mais um beijo e outro, daí começando. E quando eu vi, já tinha acontecido a nossa primeira vez. Ana, até que eu não achei tão ruim, porque mesmo depois era eu que o procurava. Então, depois de quase 6 meses ficando na casa dele, tendo uma relação amorosa com ele, resolvi chutar o balde e assumir tudo para Deus e o mundo. Algumas pessoas me davam os parabéns, outras pararam até mesmo de conversar comigo. E outras não falavam nada. Ana, nosso relacionamento era perfeito. Sabe quando nós discutíamos? Só dia de domingo para ver qual seria o cardápio. E ele às vezes me chamava a atenção porque às vezes eu bebia um pouco além da conta. Ele não gostava disso. Mas a não ser isso, tudo era uma verdadeira paz. Ana, passado quase 1 ano que eu estava na casa dele, um dia eu acordei com tanta dor de garganta que eu só consegui conversar com o Guilherme através do WhatsApp. Eu já estava tomando antibiótico para a garganta, mas não estava resolvendo. O Guilherme se assustou um pouco e me disse: calma, meu amor, eu vou ligar para o meu amigo, o Bruno. Ele é um ótimo médico. Vou chamá-lo aqui para dar uma olhada em você. Ana, o Guilherme tinha amigos que eram médicos. Estávamos quase 1 ano juntos e depois, parando para pensar, ele realmente era bem discreto em relação à sua vida particular, até mesmo comigo. Ele não comentava muita coisa. Então, quase 2 horas depois, o doutor Bruno chegou na casa do Guilherme. Bruno era um médico muito bonito, tinha por volta de seus 32 anos. E quando ele chegou, já foi logo dando um abraço no Guilherme e ele começou a falar: Guilherme, meu amigo, quanto tempo não nos falamos pessoalmente, hein? Achei que você tinha se esquecido de mim. Até a Carla. Depois vim saber que era a esposa do Bruno. Até a Carla pergunta sempre de você. Ela disse que depois que você começou a namorar, você se esqueceu dos amigos. Guilherme riu e já falou: Bruno, você sabe como a minha vida é corrida. O povo não me dá sossego e, além de tudo, você também não está tendo muito tempo, né? Então, vamos marcar uma hora para a gente colocar o papo em dia. E daí eles conversaram mais algumas coisas, mas nem fiz muita questão de prestar atenção, pois eu estava com tanta dor que eu só estava esperando o doutor me examinar. Daí ele pediu para eu ficar em pé e foi olhar minha garganta. Ele me examinou, disse que se tratava de uma faringite aguda, que demoraria um pouco mais a sarar, mas em questão de uns 10 dias eu ficaria bem. Me receitou antibiótico, anti-inflamatório e pediu para que eu fizesse muito repouso e me deu 5 dias de atestado. Então ele se despediu do Guilherme, me desejou uma boa recuperação e me disse que quando acabasse os 10 dias de tratamento,
que eu fosse em seu consultório para ele dar uma última olhada, para ver se tudo estava bem. Então, passei 3 dos 5 dias de atestado que ele me deu junto com o Guilherme. E como eu já estava me sentindo um pouco melhor, fui passar os 2 últimos dias na casa da minha mãe, pois estava sentindo falta dela. Passado esses 10 dias, eu fui ao consultório do Dr. Bruno e quando cheguei ele já me aguardava. E daí fomos conversar um pouco. Ele me perguntou se estava tudo bem comigo, eu disse que da garganta sim, eu estava bem. Mas disse a ele que já fazia quase 4 meses que eu estava sentindo muita canseira, muito desânimo e que eu não estava tendo ânimo para nada. Daí ele me falou assim: você já olhou isso com o Guilherme? Daí eu perguntei, olhar com ele? Eu não entendi, doutor. Daí ele me falou umas coisas que enfim começavam a fazer sentido. Só um minuto que eu vou ver se tá tudo certo aqui, tá? Tá gravando, tem música, então beleza. Vamos ver se a câmera parece que tá embaçada ou é meu óculos que tá embaçado. Não, a câmera tá embaçada, gente. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Vocês melhorou ou não? Mas vamos continuar aqui então. E aí ele me disse o seguinte: Mateus, tem muitas coisas nessa vida que muitas vezes não é uma questão física, e sim espiritual. Quem me ensinou isso foi o Guilherme. Quando a minha mulher estava com 7 meses de gravidez, ela começou a sentir muitas dores e às vezes até sangrava. Mesmo eu sendo médico, não estava conseguindo fazer muita coisa por ela. Mas o Guilherme apareceu em nossas vidas e salvou a vida da minha filha. Ana, eu estava completamente transtornado. Como assim por causa do Guilherme? O que ele tinha a ver com isso? Daí ele me contou que sua ex-namorada fez um ritual, um trabalho, sei lá como se chama, para amarrar o parto de sua esposa. E que foi o Guilherme que desmanchou o feitiço. Por isso a sua filha conseguiu nascer. Daí, Ana, na hora minha ficha caiu. Esse era o trabalho do Guilherme. Ele mexia com essas coisas de espíritos, por isso sempre via uma movimentação estranha de pessoas na casa. Não que eu tivesse alguma coisa contra, mas por que ele nunca me falou isso? Ana, eu juro pra você que eu não me dei conta disso. Agora sim a minha ficha começava a cair. Então, não rendi mais assunto com o Dr. Bruno e já fui logo pensando: assim que eu chegar em casa, o Guilherme vai ter que me explicar tudo isso. E o porquê que ele nunca me contou? Ana, porque eu pensei, estamos quase 1 ano juntos e ele sabe que eu o amo. Por que até hoje ele nunca me falou nada? E Ana, como aquele dia demorou a passar. Mas finalmente tinha chegado a hora de eu ir embora e voltar para casa, pois tinha que ver o Guilherme. Então, chegando em casa, já fui logo dizendo para ele: como você me escondeu durante 1 ano o que você fazia? Por que não me disse que você faz trabalhos para as pessoas? Ana, sabe o que ele me respondeu? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Que resposta ridícula! Eu fiquei com muita raiva e disse a ele que ia embora para casa da minha mãe e disse que precisava de um tempo para pensar. Daí ele falou: pode ir, Mateus. Ou melhor, meu amor. Mas pode ter certeza que você não irá ficar por muito tempo longe de mim. Ana, ele virou as costas e saiu andando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Peguei um pouco de roupa e fui para casa da minha mãe. Chegando lá, contei tudo para ela e ela me disse: filho, tem uma amiga minha que frequenta um centro espírita. Ela me disse que quando viu você, ela sentiu algo muito estranho. Ela disse que era para eu rezar muito por você, pois você teria uma grande batalha pela frente. Ana, logo de cara, já pedi à minha mãe que entrasse em contato com essa amiga dela, pois eu estava sentindo que eu precisava ir nesse centro. Não sei porquê, eu acho que foi uma forte intuição. Então minha mãe contou tudo para a amiga dela e ela, pelo celular mesmo, já foi falando: Mateus, me espere amanhã às 6 horas da tarde, porque eu passarei aí para buscar você.
E se tiver jeito, pegue uma foto do seu companheiro e leve junto também. Mas não me pergunte o motivo. Ana, eu achei estranho, mas fiz o que ela pediu. E já no outro dia estava pronto para ir no centro. No dia seguinte, chegando ao centro, havia alguns médiuns. Eles estavam em desenvolvimento, quando a entidade daquela mãe de santo olhou para mim e disse: moleque, vós entrou em um labirinto cheio de fel e espinhos, de onde eu acho que você não irá sair. Ana, me deu um frio na espinha que até hoje eu me lembro. A entidade me chamou para conversar e já foi falando comigo. Rapaz, você tá amarrado dos pés à cabeça. Esses sonhos que você tem, esse desânimo que nunca tem um fim, e todo esse suposto amor que você diz sentir, tudo não passa de entidades completamente malignas que estão acabando com a sua vida. Ana, como ele sabia de tudo aquilo? Eu sequer tinha aberto a minha boca. Daí ele continuou. Você foi vítima de um trabalho de amarração. Você mesmo fez coisas que nem mesmo você estava acreditando. Nunca em sua vida você pensou em ficar com um perna de calças, né? E você não ficou? Pois é. Vós não aguentou a influência dos espíritos malignos e tudo aconteceu tão naturalmente que nem mesmo você desconfiou. Ana, nessa hora eu comecei a chorar, pois a verdade estava sendo revelada. Daí eu perguntei para ele: foi o meu companheiro, o Guilherme, não foi? Ana, o Exu deu uma gargalhada tão grande que eu chorei de desespero. Daí ele me falou umas coisas, tipo: moleque, ele está envolvido com entidades completamente malignas, coisas que nem nós mesmos vamos botar a mão. Sinto muito, mas a única coisa que posso e pude fazer por você foi abrir os seus olhos. Daqui pra frente você vai caminhar sozinho. Ana, eu enxuguei minhas lágrimas, agradeci ao Exu e fui ter minha última conversa com o Guilherme. Chegando à casa dele, ele já foi logo me dizendo: sabia que você voltaria, mas não imaginei que seria tão rápido. Ana, me deu uma raiva, mas já fui logo dizendo para ele: Guilherme, eu já sei de toda a verdade. Eu sei que tudo o que aconteceu foi calculado passo a passo por você. Você nunca me amou de verdade, você me viu, gostou de mim e simplesmente me quis. Se você gostou, pelo menos um pouco de mim, de verdade, me deixe viver a minha vida em paz. E vamos deixar na lembrança, pelo menos tudo de bom que passamos juntos. Ana, ele riu cinicamente e me disse: eu vou viver a minha vida em paz. Mas você, eu não posso dizer o mesmo. Não quer ficar comigo? Também você não terá vontade de ficar com mais ninguém. Nem com homens e nem mulheres. Ana, não tive mais forças para continuar discutindo com ele. Saí andando e fui embora. Hoje, em pleno meio do ano, deste ano de 2019, me encontro completamente triste e infeliz. Minha mãe está doente, sinto dores e desânimo pelo corpo todo e não consigo ficar com ninguém, pois não consigo realmente ficar com ninguém. Além de todas as visões de vultos e sombras que eu vejo praticamente todos os dias. Eu peço desculpas pelo tamanho do relato, mas foi quase 1 ano e meio de história, então não teve como eu resumir mais. Ana, o Guilherme me levou para o fundo do poço. E o pior é que eu estou esperando essa tal de lei do retorno de que vocês tanto falam, pois o Guilherme está até hoje do mesmo jeito e continua se fazendo de um verdadeiro demônio com asas de anjo. Tenho até medo de falar o que aconteceu para alguém, pois aqui no bairro todos adoram o Guilherme e as pessoas não queriam acreditar em mim. Ana, agora estou feliz, pois finalmente me desabafei com todos vocês. Que Deus e Nossa Senhora ilumine e proteja todos vocês. Abraços. Será que não tem mesmo um jeito? Você já chegou a procurar outras ajudas? Outros centros, outras opiniões, talvez não centro, igreja, alguma coisa. Procura mais coisa.
Pra ver se realmente não tem o que fazer. Mas eu digo, a lei do retorno não falha. É que eu acho que é cedo. Porque pode chegar cedo ou tarde, mas chega aqui nessa vida, mas tem outra do lado de lá também. Fique tranquilo. Agora, é um maledito, né? É um maledito. Enfim. Ai, gente, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito. Abomino quem faz isso, né? Mas eu acredito que tem retorno, cedo ou tarde. E falo pra você procurar ajuda em outros lugares também, mais opiniões, mais. Não que o Exu tenha. Ah, mas eu não sei. Tem que ter uma saída, sabe? Bom, enfim. Deixem aqui as suas opiniões. Espero que tenham gostado do relato, né? Não é assim muito legal. É bom para que as pessoas também abram os olhos. Mas, tipo, a gente não tem escolha. O cara vai lá do nada, faz uma amarração e a gente que se ferra. Não tem nem como se defender, se proteger, se esquivar. Me digam aí quem entende mais a respeito disso. Deixem as suas opiniões, por favor, sempre com respeito. E a gente se vê logo mais à noite, ok? Um beijo pra vocês e fui!